Olá, tudo bem? Eu sou o Davi Milan, sou professor da educação básica, leciono também para o ensino superior, orientando os estudantes na realização dos trabalhos acadêmicos, dos projetos. E nesse ano de 2025 eu vim trazer essa abordagem dessa temática nesse primeiro Congresso Nacional de Ciências Sociais e Humanas. Quero parabenizar toda a comissão organizadora desse evento. Com certeza, para nós, pesquisadores, palestrantes, é um momento, é uma oportunidade ímpar de estar trazendo nossos trabalhos para poder ser disseminado, divulgado para toda aí a comunidade, para toda as pessoas que estão participando, que irão assistir essas palestras, que estão participando desse congresso. Quero cumprimentar também os demais palestrantes que vão trazer suas temáticas nesse evento e dizer que estou muito feliz. E mais uma vez parabenizo toda a comissão organizadora e vamos lá para esses minutos que eu tenho aqui. Vou apresentar a minha temática, que é a família, autismo e estigmas, ressignificando as vulnerabilidades sociais e a inserção no mercado laboral. Trazer essa temática que é pertinente, sempre foi, agora mais ainda, e conforme vai passando os anos vão se tornando mais importantes, e a gente precisa voltar o nosso olhar para essa realidade que é o mercado de trabalho, e voltar para esse público em específico, que são as pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, e elas no ambiente de trabalho, como que está sendo a inserção dessas pessoas, não só a inserção, mas como que está sendo a oportunidade delas no mercado de trabalho, se as empresas estão com seus empresários recebendo essas pessoas com um olhar de fato inclusivo, estão capacitando essas pessoas para que elas desenvolvam o seu trabalho, e qual está sendo o olhar dessas empresas para as políticas públicas, para a lei de cotas, que é uma lei que vem aí afirmar a permanência dessas pessoas no mercado de trabalho, com aí a porcentagem que tem de 2% a 5% dessa população está inserida no mercado de trabalho. A população das pessoas com necessidades especiais, como que está sendo a inserção deles no mercado de trabalho, nesse caso mais específico, o público com TEA. Então a gente vai poder refletir um pouco nesses minutos que eu vou ter aqui. Os slides vão estar passando, a gente vai estar comentando como que está sendo essa inserção, como que as empresas estão encarando essa realidade, e as famílias também, como que está sendo a visão das famílias. E aqui nas primeiras palavras eu venho trazer algumas indagações pertinentes para a gente refletir, que essa pesquisa aborda a temática da ressignificação das vulnerabilidades sociais e da inserção no mercado de trabalho de família de indivíduos com transtorno do aspecto autista, o TEA. Contextualiza-se a complexidade dessas dinâmicas, destacando os estigmas sociais, como que está sendo o olhar da sociedade em relação a esse público, como está sendo o enfrentamento das famílias em relação ao olhar da sociedade, em relação também como que a sociedade está organizada para receber esse público com TEA, não somente na sociedade, não somente nos departamentos, nas instituições, nas escolas, nas igrejas, no comércio, na sociedade no geral, e especificamente como que estão sendo recebidos esses indivíduos nas empresas, e como que está sendo a barreira estrutural da inclusão deles no mercado de trabalho. Então a problemática ela gira em torno dessas estratégias de enfrentamento adotadas pelas famílias, e além do enfrentamento, da eficácia das políticas públicas e empresariais
na promoção da inclusão. Então a gente vai refletir um pouquinho como que está sendo feita essa inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Não somente isso, como que as empresas estão adotando essas estratégias para manter esse público aí incluso, trabalhando, desenvolvendo as suas habilidades, suas potencialidades, e como que está sendo essa inclusão, como que está sendo vista a lei de cotas, por exemplo, essas empresas. A temática da inclusão de indivíduos com transtorno do espectro autista, o TEA, no mercado de trabalho e a ressignificação das vulnerabilidades sociais enfrentadas por suas famílias, tem ganhado destaque na literatura científica. O autismo é uma condição neurodesenvolvimental caracterizada por desafios na comunicação social e comportamentos repetitivos. Aqui a APA 2013 traz essa referência aí para a gente meditar e refletir um pouco, né? Que é o autismo, ele vem aí com algumas características, as mais básicas a gente citou aqui, que as vulnerabilidades sociais, a dificuldade de manter o contato físico com outras pessoas, um diálogo, ele tem uma das características é essa, a vulnerabilidade social, é uma condição neurodesenvolvimental que afeta a comunicação social, a ecolalia também, que é os movimentos repetitivos, dificuldade de manter o contato visual com os demais pessoas. E como que está sendo também as famílias, como que elas têm enfrentado essas barreiras sociais, né? Não afeta somente esses indivíduos que são diagnosticados, mas as suas famílias têm sido afetadas também. E como essas famílias, na sua organização, têm enfrentado esses estigmas sociais, essas barreiras. Então, o estudo, ele visa explorar como essas famílias lidam com tais desafios. E elas pretendem aí, né, vamos ver como que elas pretendem identificar as estratégias de inclusão dos indivíduos com TEA no mercado de trabalho. Então, vamos estar, no decorrer dessas slides, vamos estar refletindo um pouquinho. Aqui agora a justificativa e a relevância do trabalho. A inclusão social e laboral de pessoas com autismo é fundamental para a promoção de uma sociedade equitativa e justa. Os estudos apontam que a participação no mercado de trabalho não apenas melhora a qualidade de vida dos indivíduos com TEA, mas também contribui para a redução do estigma social. Hadley et al. 2017, Scott et al. 2019. Então, além disso, o suporte social e a adaptação das vulnerabilidades sociais das famílias são cruciais para a construção de um ambiente inclusivo e compreensivo. Crane et al. 2019. Este estudo se justifica, portanto, pela necessidade de como essas dinâmicas acontecem e propor soluções práticas. Não somente observar, mas a gente ir analisar, né? Mas tentar propor algumas soluções práticas para que sejam minimizados esses estigmas sociais, essas vulnerabilidades que tanto afetam esse público da educação inclusiva, esse público do TEA, não somente pensando na educação, que perpassa todo aí uma dinâmica para poder chegar até o mercado de trabalho. Então, a problemática central dessa pesquisa reside nas múltiplas dificuldades enfrentadas por indivíduos com transtorno do espectro autista, o TEA, né, bem como as suas famílias, particularmente no que se refere ao estigma social e à inclusão no mercado de trabalho. O autismo é uma condição que não afeta a vida dos indivíduos diagnosticados, mas ela exerce um impacto profundo em suas famílias, que frequentemente enfrentam barreiras sociais, econômicas e emocionais. A estigmatização é a falta de compreensão sobre o TEA,
e vai agravar ainda mais essas dificuldades, contribuindo para a exclusão social, limitando as oportunidades de desenvolvimento e participação plena na sociedade. Hadley, et al., Scott, et al. E Crane, que trazem essa referência. E a gente pode estar refletindo realmente que esses estigmas sociais vão acarretar numa dificuldade tremenda, profunda, não somente para as famílias, não somente para o indivíduo que está ali. É um conjunto de situações que vão agravar ainda mais as barreiras, que vão tornar as oportunidades desses estudantes e dessas pessoas com estar ali na sociedade muito difícil, vai ser dificultoso para eles, porque vai contribuir ainda mais para a exclusão social, limitando as oportunidades e a participação plena na sociedade. Quando há menos estigmas sociais, quando a sociedade começa a ver essa situação com outro olhar, quando há mais leituras, quando há mais pesquisas em relação a isso, a sociedade começa a entender como que é que funciona essa dinâmica dessa inclusão no mercado de trabalho, a dinâmica também sobre a conduta e ali o movimento desse público no meio social. Então é importante que a gente saiba como é que as características, como são as características, para poder a gente entender como que essas pessoas serão aí inclusas no meio social. E no mercado de trabalho não é diferente também, há um desafio em relação a isso. Muitas empresas, elas carecem de políticas públicas e práticas inclusivas, e os ambientes laborais ali no mercado de trabalho dessas empresas, o ambiente de trabalho ali não é incluso também, não somente na sociedade, mas a gente vê que as empresas, elas carecem de políticas públicas, os ambientes ali laborais no mercado de trabalho não há uma estruturação para receber esse público, há falta de treinamento específico para as necessidades urgentes dessas pessoas e compreender melhor como que é o funcionamento, como que essas pessoas agem, como que elas pensam, tornando então uma perpetuação e na marginalização desse público. Isso é terrível quando a gente começa a entender que essas pessoas começam a ser marginalizadas e há uma perpetuação dessa marginalização, a gente precisa, há um sinal de alerta ligado aí, porque elas estão sendo marginalizadas, não somente essas pessoas sofrem, mas também as suas famílias, porque a sociedade começa a discriminar e quando ela consegue também uma carteira assinada no mercado de trabalho, e muitas vezes os empresários só contratam porque eles têm essa exigência, são as leis ali, uma delas, por exemplo, a lei de cotas, precisa, então eles vão ali e contratam um funcionário por conta da lei, não porque eles acreditam que aquele funcionário vai ajudar a sua empresa, mas muitas vezes só cumprem mesmo ali o papel. Então essa é uma realidade nua e crua, e muitas vezes eles contratam e essas pessoas ali não têm um apoio da empresa, não têm uma capacitação, ficam lá à mercê, marginalizados, muitas vezes desistem de trabalhar por conta do ambiente que não é inclusivo, por conta que as suas habilidades não estão sendo valorizadas e as empresas não investem em capacitação, e também os salários também muitas vezes são indignos, não são justos para aquela pessoa, e ela acaba desistindo do trabalho e perde. Dito isto, foram levantadas as seguintes questões do problema para essa pesquisa. Quais são os principais estigmas enfrentados por indivíduos com autismo e suas famílias? De que maneira as famílias de indivíduos com autismo ressignificam suas vulnerabilidades sociais? Qual é o impacto psicológico do estigma nas famílias de indivíduos com autismo? Quais são as principais barreiras à inserção de indivíduos com autismo no mercado de trabalho?
Quais são as estratégias eficazes para promover a inclusão laboral de indivíduos com autismo? Tais indagações orientam a investigação e fornecem uma estrutura para análise e discussão de resultados, contribuindo para o entendimento mais profundo dos desafios dos indivíduos com TEA e suas famílias. E aí a gente procura apontar, né, caminhos para que aconteça a inclusão desses indivíduos na sociedade e que haja uma inclusão mais equitativa, que ela aconteça de fato. E os objetivos que a gente levantou, buscando responder satisfatoriamente as questões, problemas levantados, essa pesquisa conduz uma revisão bibliográfica e documental narrativa, com o objetivo de analisar como as famílias de indivíduos com autismo ressignificam suas vulnerabilidades sociais e também identificar estratégias eficazes para a inserção desses indivíduos no mercado de trabalho. Para alcançar esses objetivos principais, foram delineados os seguintes objetivos específicos: identificar os principais estigmas enfrentados por indivíduos com autismo e suas famílias, examinar as estratégias de enfrentamento adotadas pelas famílias para lidar com essas vulnerabilidades, avaliar as políticas públicas e iniciativas comunitárias voltadas para a inclusão laboral de pessoas com TEA. Então, propor também recomendações para as empresas visando a melhoria da inclusão desses indivíduos aí com autismo no mercado de trabalho. Aí aqui a gente vai entrar então um pouquinho sobre a percepção social e alguns mitos que acontecem também. O estigma em torno do autismo é uma barreira significativa que afeta tanto os indivíduos com TEA quanto as suas famílias, como a gente já havia mencionado anteriormente. As percepções errôneas e mitos prevalecentes sobre o autismo perpetuam discriminações e exclusão sociais. O Boss et al. 2013. Essa estigmação pode levar ao isolamento social e à exclusão de oportunidades educativas e profissionais. Kniar et al. 2016. A percepção social de indivíduos com transtorno do aspecto autista, TEA, é frequentemente moldada por mitos e estereótipos que contribuem para a sua marginalização. Destaca, então, a importância de reconhecer e valorizar as singularidades de pessoas com TEA, enfatizando que a sociedade, muitas vezes, perpetua visões simplistas e preconceituosas sobre as suas capacidades. Por exemplo, é comum o mito de que todos os indivíduos com TEA possuem habilidades savantes, como mostrado em filmes e na mídia popular, o que pode criar expectativas irreais e estigmatizantes. Aqui, Ausburner, Roger e Ziviani trazem sugerem, né, que esses mitos dificultam a verdadeira inclusão ao criar barreiras sociais. Então, a mídia, muitas vezes, então, moldam esses estereótipos e influenciam a sociedade e contribuem para que a marginalização seja perpetuada. É um ponto aí que a gente precisa rever também, importante de discussão. Aqui uns impactos psicológicos nas famílias. O diagnóstico de TEA em um membro da família pode ter um impacto psicológico profundo e multifacetado nas famílias, muitas vezes gerando sentimentos de estresse, ansiedade, incerteza sobre o futuro. O Lorenz et al. 2016. Além disso, a falta de compreensão e apoio social pode aumentar o isolamento e a carga emocional sobre as famílias. Tudo isso vem contribuir para que os estigmas sejam aí, acentuados, né? A comunidade começa a estigmatizar esse público. Então a gente reforça a necessidade de políticas públicas, suporte psicológico para as famílias, para promover um ambiente mais saudável para essas famílias.
ressignificação das vulnerabilidades sociais, as estratégias de enfrentamento adotadas por famílias e indivíduos com TEA são cruciais para a gestão eficaz dos desafios associados ao transtorno. O House, aqui, 2013, sugere que a adoção de tecnologias assistivas pode ser uma estratégia poderosa para melhorar a independência e a qualidade de vida das pessoas com TEA. Além disso, o desenvolvimento de redes de apoio, como grupos de pais e organizações comunitárias, pode fornecer recursos emocionais e práticos que facilitam a adaptação. Então, são questões aqui importantes para um enfrentamento eficaz aí para poder enfrentar, as famílias enfrentarem o estigma, né? E muitas vezes elas são aí pegas na parte psicológica mesmo, o psicológico delas são afetados. Então, tem algumas técnicas aqui também que a gente, através dos autores aqui, a gente menciona, promovendo estratégias de enfrentamento, algumas técnicas de as mindfulness, terapia cognitivo-comportamental também, são significativos na redução do estresse, na melhora aí do desenvolvimento emocional desses indivíduos. Políticas não só dos indivíduos, mas das famílias, no caso, né, que a gente mencionou anteriormente. Aqui as políticas públicas e ações comunitárias, a implementação de políticas públicas eficazes e ações comunitárias é fundamental para a promoção da inclusão e do bem-estar de indivíduos com TEA. Autores como Lord et al. E Nile et al. Também, em 2012, argumentam que uma abordagem crítica e reflexiva é necessária para desmantelar as estruturas sociais que perpetuam a exclusão e a estigmatização. Então, aqui a política pública que financia programas de apoio, educação inclusiva, treinamento para empregadores pode transformar significativamente as experiências de vida das pessoas com TEA. Então, aqui a gente vê além disso, iniciativa comunitária, como workshops, sensibilização de eventos de inclusão, pode fortalecer essa aceitação, empatia, vai fortalecer então ainda mais essas políticas públicas aí, fortalecem ainda mais a inclusão das pessoas na sociedade. A inserção no mercado laboral, desafios e barreiras. No contexto do mercado de trabalho, os indivíduos portadores de transtorno do espectro autista frequentemente enfrentam espaços heterotópicos, né, que ao invés de promover a inclusão, perpetuam a exclusão. Então, estudos indicam que as barreiras estruturais e culturais são significativas. Por exemplo, os dois autores aqui, Beck 2002, discutem a individualização e a transformação das relações familiares, o que pode ser aplicado para entender como a exclusão no mercado de trabalho se manifesta de maneira única para pessoas com TEA. Além disso, a teoria da heterotopia de Foucault, 1984, destaca como os espaços de trabalho muitas vezes refletem normas sociais que excluem aqueles que não se encaixam na definição tradicional da normalidade, né? Então, eles são marginalizados, muitas vezes corroborando ainda mais para a exclusão social. A inclusão de indivíduos com TEA no mercado de trabalho só promove justiça social, mas também traz benefícios significativos para organizações. O Cooper, 2016, discute como a gestão de diversidade cultural pode aumentar a competitividade organizacional. Indivíduos com TEA, com suas perspectivas únicas e habilidades específicas, podem contribuir significativamente para a inovação e a produtividade no local de trabalho. Aqui os dois autores, novamente, Beck e Gershen, apontam para que a individualização e a capacidade de adaptação são características que são valorizadas em ambientes de trabalho diversos.
Então, são características do grupo de TEA, e essas características vão ajudar demais as empresas aí na sua produtividade. As percepções dos empregadores em relação à contratação de indivíduos com TEA muitas vezes são moldados por preconceitos e uma falta de compreensão das necessidades desses trabalhadores. Estudos mostram que apesar das evidências dos benefícios da diversidade, muitos empregadores ainda hesitam em contratar indivíduos com TEA devido ao estereótipo e mitos. Então, a análise crítica das estruturas sociais e mecanismos de poder, conforme discutido aí por alguns autores, é essencial para desafiar essa percepção. Então, é muito importante que haja uma percepção positiva dos empregadores, sabendo dessas características dos indivíduos com TEA, que eles vão estar cooperando com as empresas, né, para poder desenvolver ainda mais. Para promover a inclusão efetiva de indivíduos com transtorno do aspecto autista no mercado de trabalho, é essencial que as empresas e instituições adotem uma abordagem proativa e bem informada. Em primeiro lugar, é recomendável implementar programas de treinamento específicos para gestores e colegas de trabalho, a fim de aumentar a compreensão e a sensibilidade em relação ao TEA. Além do treinamento, é crucial que as empresas desenvolvam e implementam políticas de acomodação que atendam às necessidades dos trabalhadores com TEA. Então, tudo isso aqui é importante para poder haver uma real adaptação desses indivíduos no mercado de trabalho. Essa pesquisa investigou as dinâmicas sociais e econômicas enfrentadas por famílias de indivíduos com TEA. As hipóteses formuladas no início da pesquisa foram corroboradas pelos resultados obtidos. Verificou-se que as famílias de indivíduos com TEA enfrentam estigmas sociais. Além disso, as famílias desenvolvem estratégias específicas de enfrentamento, e as políticas públicas e ações comunitárias desempenham um papel crucial para a redução dessas vulnerabilidades. Os principais achados demonstram a complexidade das experiências das famílias desses indivíduos com TEA e a importância de abordagens integradas e holísticas para enfrentar os desafios associados ao autismo. Identificou-se a necessidade de políticas públicas mais robustas e práticas empresariais inclusivas para promover a inclusão social e laboral desses indivíduos. No entanto, foram identificadas lacunas significativas na literatura e na implementação de políticas públicas relacionadas ao autismo. Sugere-se, então, que futuras pesquisas incorporem abordagens metodológicas mistas, que combinem a análise quantitativa e qualitativa, permitindo uma compreensão mais completa e holística das complexas dinâmicas sociais e econômicas associadas ao autismo. Essas pesquisas têm o potencial de informar o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e práticas empresariais mais inclusivas, contribuindo para a promoção de uma sociedade mais inclusiva e acessível para todos. Essas são algumas referências que eu utilizei durante a minha palestra. Eu agradeço a oportunidade e um forte abraço.